Olá, boa tarde, 1h20, pontuais, né? 1h20. Esse é o combinado, né? Você estava acompanhando o Astério Moreira com o Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Vamos dar continuidade à sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje, a sequência dessa semana vai ser a seguinte. Hoje nós vamos entrevistar a candidata ao Senado pelo PT, Nazaré Araújo. Amanhã está prevista a entrevista com o candidato Ney Amorim. E na quarta-feira com Alan Rick, e assim nós encerramos essa sequência de entrevistas. Aperta o biloto aí, Lala. Deixa eu falar, olhando para o povo aqui rapidamente. Bom, eu quero lamentar, né, que hoje a comunicação do Acre, em boa medida, também está de luto, porque o radialista Edmar Bezerra nos deixou, ele que teve um AVC, sofrendo todas as consequências desse problema, não é? Você talvez conheça o Edmar, você que não era ouvinte da Rádio Difusora Acreana, você talvez conheça o Edmar pela participação que o Edmar teve junto com Pedro Valério, isso já faz um tempinho, né? No programa do Jô Soares, em que eles falavam a respeito das coisas engraçadas que eram divulgadas no programa Mensagens, né, da Rádio Difusora, esse programa que cumpriu uma função social medonha, acho que até hoje nunca mais ouvi, mas o programa Mensagens cumpriu um papel social muito importante e acontecia muita coisa engraçada ali. E o Edmar fez parte de um tempo do rádio acreano, né, uma figura que nos deixa um pouco mais pobres. O rádio acreano empobrece um pouco, não é? Lamentamos todos, espero que a família tenha condições de superar esse momento de dor, não é? Bom, hoje, como eu falei, a conversa é com Nazaré Araújo. Senhora Nazaré, seja bem-vinda aqui ao programa Obrigada, Gazeta Entrevista, boa tarde. Muito obrigada, uma boa tarde também aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, e agradecer à TV Gazeta por esse espaço que ela está concedendo, tanto aos candidatos a governo, né, que já ocorreu, quanto ao Senado, porque a gente está vendo que ainda tem muitas pessoas indecisas, né? As pesquisas apontam quase um percentual de 50% dos eleitores indecisos para o Senado da República, para a sua escolha. E nós sabemos da importância da divulgação das propostas, dos posicionamentos, para que o eleitor e a eleitora possam fazer a sua decisão com consciência. Eu vi, antes de você entrar aqui, eu vi que você estava gravando um vídeo, um comunicado, né, na internet, falando, né, com o seu eleitor, com as pessoas da rede social. Pessoas da rede social. Por que eu estou iniciando a conversa por aí? Porque eu tenho acompanhado as propagandas políticas, acompanho do Jorge Viana também, Marcos Alexandre, a sua, e o que eu percebo é que boa parte das pessoas que estão ali junto com o Jorge, que abraçam ali, que chegam na rua e tudo, em boa medida, todos já estão com os cabelinhos brancos. Eu queria entender a dificuldade da classe política em se envolver, ou fazer com que a juventude se envolva. Você sente essa dificuldade? Eu sinto, Itan, que a gente precisa colocar muita energia para que nós possamos fazer um encantamento também da juventude com a questão da política, da política considerada como uma ciência, realmente. Não só, eu acompanho assim, normalmente as pessoas falam, vamos trazer recursos, vamos trazer recursos. Qual é a proposta? A proposta é trazer recurso. Mas a proposta é que esse ser humano jovem, ele também, a gente vai na rede social buscando a linguagem, mas com a proposta de você passar um conteúdo. Qual é a dificuldade? Esse conteúdo maior é porque em algum momento eu acho que as pessoas colocaram a política como alguma coisa muito negativa. As pesquisas já apontavam a partir de um determinado momento em que você não tinha valoração, por exemplo, da democracia representativa. Muitas vezes as pessoas vão à rede social,
fazem as suas manifestações, mas existe também, através dessas ferramentas, como que o trabalho que é feito, né? Eu falo para aqueles e falo e vou percebendo pela rede, pelo Instagram, pelas ferramentas, nós vamos percebendo quem fala para quem. Então é como se a pessoa só escutasse a voz dela. E a política, na verdade, é a ciência de você aprender a conviver com os contrários em sociedade para você chegar num ponto de convergência aonde você evite a guerra. Então daí a guerra, portanto, é a ausência da política. Exatamente. É a pouca valoração da política. Eu tive uma reunião que eu considerei maravilhosa, com 50 jovens. E eu falei sobre isso, quando a gente vai, que você coloca uma propaganda, pede para a pessoa entrar, ela olha assim, mas qual é a sua proposta? E quando ele quer saber da proposta, normalmente quando você fala da proposta, é internet, qualidade. Não é só isso. Esse jovem, ele, como todos nós já fomos jovens também, eu estou com 55, mas nós queremos também a participação desse olhar criativo, desse olhar que reconheça essa pessoa no seu aspecto social. A classe política está sabendo fazer esse diálogo? Eu tenho, da minha parte, existe um compromisso de fazer o meu bocado. É como o beija-flor dentro da floresta, o nosso bocado a gente tem procurado fazer. Tanto que uma das minhas propostas é ligada exatamente a isso. Um centro de atenção à juventude que tenha uma intervenção, que ela é urbana, mas que ela não tem só o olhar da questão do acesso à internet. Tem o olhar de como essa pessoa realiza o seu projeto humano de participação nessa sociedade. Olha só o que o Altemir, mais psicopedagógico. Olha só o que o Altemir, ele esqueceu de colocar de qual vila, não sei se é da Vila Acre, Vila Acre. O senhor Altemir da Vila Acre está fazendo uma provocação. Isso já é normal. Como não é desrespeitosa, lá aqui vai a pergunta. Pergunta para Nazaré, ela não tem vergonha de pedir voto para o PT? Eu estou falando isso por quê? Porque em boa medida, muita gente que está te assistindo entende que esse desencanto que a política acabou cultivando em parte da juventude é fruto da ação da própria classe política. Mas não, olha, seu Altemir, né? Altemir. Seu Altemir, tenho vergonha de pedir voto para o PT não, porque o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi aquele que sempre teve o compromisso de estar desenvolvendo as políticas públicas com esse olhar maior de desenvolver uma sociedade não só pensando na economia, mas pensando na inclusão social. Itaã, a gente vive num país que viveu durante 388 anos num regime de escravidão. E as pessoas desconhecem a necessidade de políticas específicas com alguns recortes para que você tenha um olhar maior sobre as necessidades de habitação, sobre as necessidades de emprego, renda, acesso à educação, que é o que traz mobilidade social. A gente está vendo novamente um descompromisso com essas áreas. E foi a partir do teto de gastos que isso foi colocado de uma maneira muito forte dentro do governo Temer. Nós tínhamos, durante o governo da presidenta Dilma e do presidente Lula, o compromisso de iniciar trabalhos. 20 anos parece muito, mas olha no tempo que eu falei em que a gente viveu um acúmulo de riquezas, a opressão mesmo em cima de uma população mais pobre. Aqui, o nosso início dentro do Acre, quem eram as pessoas que eram destinadas a vir para o Acre? Né? Então a gente tem análises históricas, quando as coisas não davam certo, manda para o Acre. Isso não pode, a gente precisa valorar a nossa população dentro da Amazônia. Esses processos, eles não são curtos, eles são processos demorados de transformação social. Então, assim, o PT teve os erros dele, a classe política tem os erros, mas é a política que é a solução. Os erros servem também para a gente fazer as correções de rumo e para a gente ter propostas dentro da sociedade que elas vão ter o compromisso de retomar essas políticas públicas. Chegamos nessa crise pela política e é por ela que a gente sai, não é isso? Chegamos
também, então, a partir de 2013, se você me permite aqui, nem tem muito a ver com a questão do Senado e ao mesmo tempo tem. Eu acho que tem. E ao mesmo tempo tem. Me perdoe, deixa eu só fazer um recorte, aproveitando o posicionamento do Leonardo, de senador Guiomar. Eu acho importante, você vai servir de professora aqui. Olha só, porque pergunta para a candidata Nazaré, por que estão tentando ganhar, isso aí ele quer dizer vocês do PT, estão tentando ganhar novas eleições, ficaram no poder 20 anos e, segundo ele, nunca fizeram nada. E se fizeram alguma coisa, mas trouxe muito prejuízo para o nosso Brasil, escândalo de corrupção, ex-presidente preso, como fica o nosso país sendo governado por um ex-presidiário, Leonardo, de senador Guiomar. Acho que é importante você, na condição de procuradora, explicar como é que é esse processo que colocou o presidente na cadeia e agora saiu, está concorrendo à presidência de novo. Acho que é importante aproveitar esse espaço. Sim. É importante a gente falar também de que o Brasil é um país que ele sofre interrupções no seu processo de Estado democrático de direito, da nossa democracia, desde a época de Getúlio Vargas. A gente sabe que, se a gente for analisar a história, toda vez que a gente quer desestabilizar governos que tenham compromissos com a classe trabalhadora, com a classe que quer se colocar para ter direitos, né? E nós conseguimos escrever isso na Constituição de 88, depois de termos vivido períodos duríssimos de ditadura militar. Veja a gente aqui no Acre, quanto tempo nós passamos sem votar como território. Depois, meu pai foi eleito o primeiro governador democraticamente pelo voto popular. Nós tivemos 2 anos, não chegou a 2 anos, né? Porque ele 1º de março foi retirado pelo regime da força. Depois, novos governadores militares que sequer partilhavam com a população a construção de propostas para a nossa região, uma ocupação violenta da Amazônia, que nós vimos tantos embates, tantos empates, como viveu o Chico Mendes, como viveu a Marina, por conta de uma ocupação equivocada de terra. Então a gente precisa analisar esse Brasil, que muitas vezes não está colocado para uma classe trabalhadora, humilde, simples, que quer ter direito a uma educação, que quer crescer dentro da sociedade de uma maneira justa, equilibrada. E a gente viu que, quando a presidenta Dilma, e eu já ia falar exatamente sobre a pergunta do Leonardo, em 2013, eu tenho um momento de emprego pleno. A partir desse momento de emprego pleno, quando nós vamos discutir coisas como uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, o que é que nós temos? A quebra de um pacto social na utilização de uma discussão de mobilidade urbana, que levou uma classe que não era classe trabalhadora para a rua. Os estudantes, você está se referindo aos movimentos. Exatamente, essa mobilidade toda que foi feita e que pessoas se aproveitaram desse momento para colocar aquilo que não era muito legítimo dentro da sociedade, como uma matriz. E aí, novamente, a rede social teve um papel muito forte também, já fazendo leituras de fake news, de algoritmos que nós sabemos são capazes de determinar daquilo que as pessoas têm medo, daquilo que as pessoas temem, para fazer acontecer uma visão de sociedade que muitas vezes não corresponde à realidade. Todo mundo lembra que em 2013 houve um compromisso da questão energética e que esse compromisso foi totalmente quebrado pelos governos da época de oposição à presidenta Dilma. Foi mais fácil tirar a Dilma do poder porque a Dilma era uma mulher e porque muitas vezes ela não fazia o jogo triste da política do toma lá da cá. É isso que a gente precisa ter coragem de tocar nessa ferida. Quantas pessoas nesta época que nós estamos vivenciando, e é bom que a gente fale sobre isso, quantas pessoas nessa época vendem seus votos por um auxílio, porque estão passando muita necessidade, outras pela questão da oportunidade de emprego e outras ainda pelas licitações. Nós sabemos que nos Estados Unidos é uma democracia em que quem é democrata aposta no terreno dos democratas e faz arrecadações, e isso é uma coisa normal. Já no outro lado, aposta no republicano, e isso é uma coisa que é normal. O que é complicado é você ver pessoas que apostam de todo lado, porque aí quem ganhar eu estou de cima. Então, quando a gente fala da corrupção do político, existe também
São frases que a gente ouve dizer, a gente sabe que isso acontece e está colocado para a população também, apostar sim ou não nesse tipo de política, que eu digo a política pequena. Então nós não podemos fazer acordo com a política pequena. Nós precisamos fazer uma política grande. Se a gente quer ver um país grande, um país que tenha a potencialidade da sua população reconhecida, que é da oportunidade, mas não é a igualdade de oportunidade, você saindo daqui e eu saindo daqui, a gente dizer agora vai para o mercado. Isso é um absurdo. A ideia da meritocracia, né? Só isso não basta, né? Então, quem deu mesmo a oportunidade do filho dos pobres estudarem? Quem foi que passou as leis de uma renda mínima para as pessoas não sentirem fome? Mojica é que fala alguma coisa que eu acho fantástica. Ele diz, olha, tudo bem, eu concordo com você, precisa dar a vara, precisa ensinar a pescar, mas enquanto a pessoa não pesca nada, eu preciso garantir aqui um mínimo de peixe para ela poder sobreviver. E, infelizmente, a nossa população ainda carece muito desse investimento em saúde e em educação. E esses gastos, você sabe que a questão da renda per capita de cada pessoa, aqui, por exemplo, na nossa Amazônia, ela é 40% menor do que em qualquer outra região do Brasil. Nós não somos pequenos, nós somos grandes. Nós precisamos de um olhar especial de atenção. É isso que eu queria conversar com você no segundo bloco, porque nós já precisamos fazer um segundo bloco, mas eu acho que tem algumas coisas que ficaram ainda por explicar. Eu acho que vale a pena a gente iniciar o próximo bloco falando disso. Tenho certeza que você tem, nas abordagens que você faz na rua, muita gente fala assim, puxa, você está defendendo o Lula, mas o Lula estava preso, o Lula foi inocentado. O Lula foi inocentado ou não foi inocentado? Eu acho que são coisas simples, dúvidas simples, que eu acho que você pode aproveitar esse espaço, porque isso aí é uma informação importante para que a gente possa dar sequência aqui no debate. E a gente vai falar um pouco de economia, que eu acho que você, na condição de procuradora, acompanhou por trás a criação de alguns projetos que estão aí e que ainda tem muita dúvida. Dom Porquito, Acreaves, Nátex, que eu acho que vale a pena você falar um pouco sobre isso, para falar a respeito da economia e das suas propostas relacionadas ao setor. Vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.